O encontro entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, está marcado. O histórico entre os dois países, assim como uma entrevista recente do vice-presidente Geraldo Alckmin, dão dicas sobre o que é que vai estar na pauta desse encontro. E a notícia pode não ser muito boa não, viu? Vamos falar sobre isso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Já fiquei preocupada, Sofia. O que é que pode estar na pauta desse encontro aí? Não é para falar sobre as últimas séries da Netflix? Não, Ana, a gente sabe que o Trump tem interesses no Brasil, né? Inclusive, a gente fez um vídeo inteiro sobre isso aqui no nosso quadro Telescópio, falando sobre vários interesses e como eles não são o Bolsonaro, né? De qualquer forma, a gente teve recentemente uma entrevista com o vice-presidente, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Geraldo Alckmin, e nessa posição de ministro, ele está sendo um dos negociadores aí com os Estados Unidos, né? Então, Mauro Vieira, Haddad e Alckmin estão aí na linha de frente nessas negociações. E nessa entrevista, ele revelou que os Estados Unidos estão fazendo pressão por terras raras. Ah, que surpresa! Nossa, eu não imaginava. E tá, até aí, ok. Dentro do esperado, né? Estados Unidos já tinha demonstrado interesse pelas terras raras, inclusive tentado dar um olé no governo brasileiro, né? Fazendo reunião com representantes das mineradoras brasileiras, sendo que as mineradoras brasileiras não podem minerar sem autorização do governo, porque tudo que está debaixo da terra é do governo. A gente já viu também os Estados Unidos entrar em briga por causa de terras raras com Groenlândia, com Ucrânia, com China, então não é uma grande surpresa. Agora, tem um detalhe sobre essa fala do Alckmin, que aí eu acho que é bom a gente começar a ficar preocupada, Ana. Porque o Alckmin não pareceu assim, tipo. Me pareceu meio entreguista, sabe? Um pouquinho entreguista. Vamos lá, Infomoney. Estados Unidos tem pressionado o Brasil por acesso às terras raras, afirma Alckmin. Vamos direto para as aspas. A discussão já faz parte do diálogo econômico entre os dois países. Ambos buscam ampliar a cooperação em áreas de energia, inovação e sustentabilidade, disse o Alckmin. Segundo o presidente em exercício, porque o Lula tá fora, então ele é o presidente em exercício, o país pode unir o potencial mineral à liderança em energia limpa para atrair novos investimentos internacionais e ampliar a cooperação com os Estados Unidos. O Brasil tem energia abundante e energia limpa, renovável, eólica, solar e hidrelétrica. Há um espaço enorme de bom entendimento com os Estados Unidos. Eu não sei você, Ana, eu não fico muito animada com esse tom do Alckmin, não. Ok, isso é o que o Alckmin nos trouxe. Eu vou comentar o que eu penso sobre isso, mas vamos com os fatos primeiro. Isso foi o que o Alckmin trouxe. Tem um outro ponto que me surpreenderia muito se não aparecesse nessa reunião, que é o Pix. Por que o Pix? Tem uma reportagem que saiu semana passada, Ana, na Reuters, que foi republicada aqui pela Folha de São Paulo, vou colocar na tela, e me chamou muito a atenção, e eu tô tentando dar um jeito de enfiá-la no plantão faz tempo, e agora eu achei. De queixas antigas a ações concretas, como o Pix se tornou um ponto de atrito com os Estados Unidos. Isso aqui, Ana, faz um histórico e basicamente mostra que a gente estava dormindo no ponto. Porque enquanto a gente só ficou sabendo dessas tretas com o Pix em julho desse ano, por causa daquela investigação que o Trump abriu, os Estados Unidos está brigando com o Brasil por causa do Pix desde 2021. Olha aqui. Reforçando preocupações semelhantes, aqui, ó, o mesmo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que incluiu o Pix em sua investigação da seção 301, essa que eu falei que foi agora em julho desse ano,
já havia destacado em seu relatório anual de 2022 sobre a administração do presidente democrata Joe Biden, que monitorava de perto o papel duplo do Banco Central como operador e regulador do sistema. Reforçando preocupações semelhantes, o Conselho Empresarial dos Estados Unidos para Negócios Internacionais, o CIB, cujo conselho inclui Ravi Aurora, a vice-presidente sênior de políticas globais da Mastercard, olha só que interessante a Mastercard no meio, apoiou a investigação do governo Trump em um documento público de agosto. Mas o descontentamento do CIB já havia se materializado em dezembro de 2021, após o primeiro aniversário do PIX, quando o conselho enviou uma carta de visão de concorrência da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, questionando a liderança do Banco Central no sistema, disseram duas fontes da Reuters. O CIB defende há anos que o Brasil comprometa o Banco Central a implementar medidas eficazes para lidar com seu conflito de interesse. Para eles, o fato do Banco Central ser ao mesmo tempo operador e regulador é um conflito de interesse. Eles não entendem a ideia de serviço público. Referindo-se ao fato que, enquanto opera o PIX, o BC também atua como o único regulador do sistema do setor financeiro, definindo condições de entrada, padrões operacionais e estruturas de precificação para todos os arranjos de pagamento. CIB defende que o PIX seja sujeito à regulação e supervisão de um órgão independente de forma equivalente à imposta dos agentes privados. Procurado, a OCDE não comentou o assunto. Os caras estão... O PIX não tinha feito... Mal tinha feito 1 ano de serviço. E os Estados Unidos, quando o presidente ainda era o Joe Biden, e quando o presidente do Brasil, o Bolsonaro, já estava tentando sabotar o PIX. Vai ser uma surpresa muito grande para mim, se isso não entrar nessas negociações. Enfim, Ana, essas negociações estão chegando. Já está marcado a reunião entre o Trump e o Lula. Vai acontecer na Malásia no próximo domingo. Então agora no dia 27, Ana. 26 de outubro. Temos aqui manchete no O Globo. Governo dos Estados Unidos e do Brasil acerta um encontro entre Lula e Trump para domingo. Bilateral entre o brasileiro e o americano ocorrerá às margens do evento com países no Sudeste Asiático. Então vai ser aí num terreno neutro, né? Então, mas vai acontecer, já está com data marcada. Ana, são esses os fatos. Agora, se você me permite fazer um breve comentário antes de passar a palavra para você. Por favor. Me preocupa muito o tom do Alckmin com relação a essa questão das Terras Raras, porque ele fala como se fosse uma grande oportunidade para o Brasil, mas na verdade é colocar a gente no papel que o Brasil sempre esteve de uma economia extrativista, que não faz nada além de vender commodity para o mundo inteiro, e daí a gente continua vendendo a matéria-prima e comprando por 15 vezes o valor as coisas já manufaturadas, né? Então é péssimo. E dentro do cenário que nós estamos vivendo hoje, de crise climática, isso fica ainda pior. Por quê? É colocar o Brasil em rota de se tornar uma zona de sacrifício. Zona de sacrifício, gente, é um conceito que é muito discutido na questão ambiental, que é, para que você tenha alguns lugares dentro dessa crise climática que continuam tendo uma boa qualidade de vida, continua todo mundo bem, todo mundo feliz, vivendo bem, outras regiões do mundo vão ter que ser sacrificadas e viver na miséria, viver no meio da poluição, viver no meio das crises. Uma das formas que já existe zona de sacrifício hoje é justamente na mineração, porque o lugar em que ocorre a mineração só se fode. Pergunta para Mariana, pergunta para Brumadinho, pergunta para os indígenas que têm que lidar com os garimpos ilegais na Amazônia. Vai ver para eles se é legal exportar metais. Se vai usar essas porcarias desses metais, no mínimo que use no nosso próprio país e que seja feito de maneira minimamente sustentável. E não é para isso que essa discussão está indo. Não com o tom que o Alckmin está lidando com isso. E quando você vê que não é só o Alckmin, que o Lula fala que rolou uma petroquímica entre ele e o Trump, cara, isso está indo para um lugar muito ruim. Muito ruim. Aí eu vou fazer uma coisa que eu normalmente não faço. Eu vou citar um estadunidense, Ana. Eu vou citar um estadunidense
filho da puta. E sim, a palavra é essa. Se existe o inferno, esse cara tá sentado no colo do capeta. Henry Kissinger, que foi um ex-secretário de Estado dos Estados Unidos. Vou citar o Henry Kissinger. De acordo com o Kissinger, Ana, ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso. Ser aliado é fatal. Nossa, que... Pô. E o Lula e o Alckmin estão parecendo muito felizes em querer ser aliados dos Estados Unidos. Isso me preocupa. Tá, eu vou ser um pouco poliana. E não vou ver o lado bom da coisa. Eu vou tentar imaginar que a coisa não é tão ruim quanto parece. Um exercício. Vou tentar construir isso agora. Veja, eu fiquei pensando nisso quando você falou da indústria, pintou indústria petroquímica. Quando eu ouvi essa declaração, eu também achei esquisito. Falei, muito, né, muita amizade, muito amorzinho com Trump. No entanto, eu tendi a interpretar isso como uma forma também de controlar a narrativa, né? Porque se colocou muito assim aquela coisa, né? Os Estados Unidos estão pressionando o Brasil por causa do Bolsonaro e tudo mais. E aí quando o Lula chega com esse discurso e fala assim, não, gente, tá tudo bem, nós negociamos aqui, tá tudo certo, a gente se dá muito bem. É uma forma também de esmagar esse discurso e dizer, não tem influência nenhuma da família Bolsonaro nos Estados Unidos. Não tem nada que os Estados Unidos estão pressionando a gente porque estamos violando direitos humanos, nada disso, e de matar, sufocar este discurso. Essa é a forma poliana de ver a coisa. Então, poderia-se entender isso. No entanto, nem eu mesmo acredito nessa versão. E aí, eu vou chamar um comentário do nosso chat aqui, do Valdarco, que eu gostei muito. Alckmin do Antigo Testamento. Isso é um superpoder de síntese, hein, Valdarco? Porque é isso que me preocupa. Essa alegria, esse prazer na voz que eu tô imaginando, né, do Alckmin dizendo isso, nos evoca o Alckmin do Velho Testamento. E nos evoca essas ligações que estão, e não é só no Alckmin, estão no governo Lula também, de uma... né, dessa tendência de botar o Brasil nesse lugar aí também. Você pode entender que é uma forma de tentar sobreviver diante das pressões? Pode, mas sinceramente, neste ponto, podem dizer que eu tô sendo inocente, e talvez tenha razão nisso, mas neste ponto, nesta situação específica, o Brasil, me parece, eu já disse isso antes, ter a faca e o queijo na mão em relação à sua soberania nacional. A gente enfrentou até agora com muita dignidade as pressões completamente absurdas dos Estados Unidos. Não cedeu, a nossa justiça não cedeu, o Brasil manteve a sua soberania, manteve a sua posição, manteve uma força diplomática. Ceder agora me pareceria, assim, além de tudo, jogar toda essa ação que a gente teve até agora no lixo, além de jogar o país no lixo também. Concordo plenamente com a Sofia. Observar a questão das terras raras como nós vamos vender as terras raras para eles, é um pensamento minúsculo, tacanha e prejudicial ao Brasil, que põe o Brasil nessa posição de vem aqui, pega nossas matérias-primas, leva para lá e aí realmente vende de volta pra gente já processado, muito mais caro. O Brasil tem a oportunidade de olhar para a China e aprender com o que a China faz. A China olha e diz, nós temos isso aqui, nós vamos processar isso daqui. E não tem esse negócio de vir aqui pegar e levar para outros lugares e depois vender de volta pra gente. Mas o Brasil não tem a capacidade de processar isso. Bom, a gente devia estar fazendo mais amizade com a China para chegar nesse ponto do que com os Estados Unidos para retroceder a outra posição do Brasil. Se o Brasil quer crescer e se engrandecer diante do mundo, não é voltando atrás, é indo para frente e realmente se fortalecendo
especialmente em relação às terras raras. Isso que eu não vou ter nem tempo nesse corte de entrar na questão das Big Techs, tá? Não vou ter nem tempo de entrar na questão das Big Techs. Aí, ó, a Juliana já entrou pra mim. Exatamente. E tá ligado, né? As Big Techs, os data centers sugando os nossos recursos naturais e, de novo, o Brasil nessa posição de ser um laguinho para ser secado, né? Exatamente, Raoni, lembrando de Maceió também, né? O Brasil não pode entrar nessa posição, e você tem toda a razão na sua preocupação, Sofia, concordo com ela, de que esse discurso muito os Estados Unidos querem nossos minérios, e que... Alckmin? Não, só não. Ficamos por aqui, Ana. Ficamos por aqui com a esperança de que nós não voltemos atrás, né? Puta que pariu, Marquinho. Vamos lá. Com esperança de que o Alckmin do Velho Testamento não se manifeste. Por favor. Voltamos em instantes para mais notícias preocupantes do dia.